E quando você descobriu que você tem depressão? Não sei, já me diagnosticaram. Ou ainda te diagnosticaram? Um psiquiatra? Psiquiatra me diagnosticou, mas em 2014. E eu não... Ele me recomendou remédio e tal, eu tentei tomar, mas eu senti que não era aquilo ali. Porque na época de 2014 eu queria muito estar onde eu tô hoje, né? E eu tava tendo que fazer uma faculdade que eu não queria. Então eu pensava, é normal eu estar mal pra caralho, porque eu não tô onde eu quero estar. Minha vida hoje não é o que eu quero. Tenho esse sonho, ele parece ser impossível de ser realizado. Então isso me deixava mal. Então eu não acreditava que fosse algo psicológico. Eu pensava, não, eu tô mal, porque a minha família, né, me levava pra terapia e tal. E eu dentro de mim eu ficava, não, eu não tenho problema nenhum, eu só não tô onde eu queria estar. Então eu meio que recusei esse diagnóstico por conta própria, assim, não parei de tomar remédio. E aí depois que eu atingi os meus sonhos, eu fui procurar a terapia por conta própria, que é o que eu acho que é o certo, né? Sim. Tu tem que entender que tu tem que achar. Quando as pessoas ficam te impondo, você vai meio que na obrigação, né? Tipo, são as outras pessoas te dizendo que você tem um problema. Mas se você não tá convencido de que você tem... E tu não entende qual é o problema que as pessoas estão dizendo que tu tem, né? Sim. E aí você começa a se achar problemático mesmo. Como assim? Aí tu fica pior ainda. Aí tu fica se sentindo um experimento de laboratório, assim, indo num monte de médico. E tu sabe por que tu tá mal, assim. Eu tô mal porque eu não tô no lugar onde eu quero estar. E eu tenho um sonho que parece impossível de alcançar. Por isso que eu tava mal quando eu era 2014, 2015. Né? E aí depois que eu realizei os meus sonhos... eu continuei mal, aí eu entendi, então eu tenho que procurar ajuda. E aí eu procurei e faço. Eu continuo fazendo, mas é difícil. É difícil tirar esse peso das costas assim, que eu tenho. A tua família te levou... era um problema, imagino que era difícil para eles essa coisa de você começar um curso, trocar de curso. Sim. A sua mãe, ela... deixava aparente, assim, que era um incômodo pra ela? Deixava bastante. Bem alto, inclusive. Bem alto. Bem alto. Ela brigava, gritava com você. Sim, pra caralho, pra caralho. Eu entendo, assim, ela vê, puta, esse cara que eu criei, ele vai ser nada. Ele vai ser um merda. Então eu quero que ele garanta o mínimo, né? Que é um diploma, é um trabalho, só pra eu não ter esse desgosto de ter tido um filho inútil. Eu entendo da onde vem a raiva dela. Entendo perfeitamente. Então, sim. A raiva que, na verdade, é um medo, né? O medo dela como mãe, eu acho. De ter criado um fracasso ambulante. Não por isso, mas não, porque... Agora, eu como mãe posso dizer... Eu acho que toda mãe tem medo, assim, na verdade, que o filho seja infeliz, né? Se ele tá ali buscando caminhos e não se encontra e tal. Claro essa é a sensação? Claro, não posso falar por todas, né? Não, mas a tua mas a minha é isso. Porque no fundo é um medo de, tipo assim, um dia eu vou morrer, mas tá aqui. E se meu filho não for ninguém, não tiver capacidade de se sustentar sozinho, como é que vai ser? Ainda mais, né? Você, que, tipo, seu pai não é presente e tal. Sim. Eu acho que o mais profundo dos sentimentos é o medo. É o medo. É o medo. Tá, e o que vai ser do meu filho? E aí, não se encaixar, se ele não souber o que ele quer fazer. Né? E aí isso, tipo, se materializa como uma raiva na vida. E aí, porque você fica tentando achar soluções, né? Você fica tentando encontrar ali ajudar ele de alguma forma. E você não consegue. Deve ter um pouco de frustração também, né? Tipo, onde foi que eu errei? Sim. Mas... E tem a raiva também, meu Deus, eu já tentei de tudo e nada dá certo. Sim. Acho que isso é um misto de sentimentos, porque apesar da gente ser mãe, a gente é ser humano, né? Não se pode dizer até que ponto também tem um pouco do... Porque o que eu sinto, por exemplo, dos meus pais, que foi quando eu escolhi seguir o caminho que eu segui, da indústria adulta e tal, tinha também um pouco da coisa, tá, mas o que a gente vai falar pros outros, né? Quando perguntarem, o que a Emeline tá fazendo lá em São Paulo? Tinha um pouco de vergonha também, do tipo assim... Mas era um papo de boa, assim, ou teve conflito? Teve conflito. No começo teve muito conflito. Tipo, meu pai ficou um tempo sem falar comigo, assim. Não foi muito tempo até. Tipo, não me expulsou de casa nem nada, né? Mas foi uma decepção, porque estudei no colégio militar, passei na Universidade Federal, tipo, eu tinha tudo, né, pra seguir o caminho padrão. E fui totalmente contra. Tipo, na cabeça deles eu estava jogando minha inteligência fora. Sim. Pra que eu ia viver do meu corpo, né, e jogar minha inteligência fora? Meu pai me propiciou, né, ter estudo, assim. Até a 7ª série estudei em colégio de freira. Depois tinha bolsa, tinha minha bolsa. Depois fui pro colégio militar. E aí
passei na federal. Então, eu fui totalmente contra o que eles imaginavam pra mim, né? Sim. Mas eu acho que no fundo, assim, hoje eu entendo, pelo menos na minha visão, é que no fundo é sempre um medo dos pais, de que você não seja feliz, de que você... aconteça algo ruim, né? E tu fique desamparado depois que eles forem embora. Eu acho que é. Pelo menos é a visão que eu tenho hoje. Depois... Não sei se foi a visão que eu encontrei pra me consolar. Também tem isso, né? Será que é só pra eu conseguir lidar com esse fato de uma melhor maneira? Mas porque, assim, eu não sei se você passou por isso, mas eu tive uma fase de revolta, assim, do tipo, por que meus pais não me aceitam como eu sou? E aí depois cara, eles são humanos, eles vêm de uma criação tradicional. Não adianta eu ficar querendo que eles ajam de uma determinada maneira. Eu não tenho controle sobre isso. E de entender também, tentar sempre entender o lado deles. Né? Nessa coisa porque a gente coloca muitos pais num pedestal, né? De que eles deveriam ser assim, deveriam agir assado. Mas eles são seres humanos, que porque tiveram filhos, ganharam o status de pais. E aí? Isso não torna eles... heróis, né? Sim, é a mesma pessoa que com 22 anos, sei lá, fez uma puta merda numa festa, assim. É a mesma pessoa, assim. É a mesma pessoa que bebeu e caiu no chão e acordou babando. É a mesma pessoa teve um filho daqui a pouco. Eu vi com a distância da família, tu começa a entender melhor Porque eu acho que todo mundo sai de casa meio de mal com os pais, né? Isso que é meio comum, assim. Tu sai, eles não me entendem, foda-se, eu vou seguir meu caminho. E depois que passa um tempo, as coisas... começa a acalmar, né? Baixa a poeira. E tu começa a entender o que estava se passando Porque ela tinha a vida dela antes, né? O teu pai tinha a vida dele antes. E aí, quando a gente nasce, eu acho, assim, a gente não tem essa ideia de que a vida deles era a vida deles. A gente só entende a vida deles ligadas à nossa. Sim. E até a gente entender... Porque aí a gente cresce e a gente começa a se colocar na posição, né? Cara, se eu tiver um filho agora, ele não faz ideia... de como é que a minha vida foi até hoje. Tudo que eu passei, todas as coisas que aconteceram. E ele vai também, até ele fazer os 30 anos dele, ele vai achar que a minha vida começou com a dele junto. Porque essa ideia que a gente tem dos nossos pais, né? Ele tá com a gente e ele não teve uma vida própria. Ele só tem a nossa vida junto. E depois que tu se separa, tu começa a viver e tu começa a botar em perspectiva tudo. E entender que ela teve 20 anos também, ela teve 30 anos, ela teve 15 anos, ela fez tudo que eu faço também. Isso vai moldando a cabeça do ser humano pra ele fazer o que ele faz quando ele é adulto. Então isso me ajudou a botar as coisas em perspectiva e entender que ela teve a vida dela e ela agiu do jeito que ela aprendeu a agir e foi isso que aconteceu. Isso é libertador. Porque você ficar carregando... eu vejo que tem muita gente que com uma idade avançada ainda fica com aquela mágoa dos pais. É foda. Cara, não vai adiantar. Não. Claro, né? Não vamos... tirando aquelas situações que realmente foram de violência, que foram de abuso, coisas mais sérias, mas normalmente, assim, famílias normais. Mas até isso eu já ouvi relatos de que o perdão é bom. Mesmo uma pessoa que passou por algum trauma. Pra você perdoar, né? Porque se você ficar remoendo o resto da vida aquilo ali... Eu não sei se foi alguém do A Deriva que vem aqui e contou que foi abusado. Ou se eu li essa história. Porque essas coisas se confundem na minha cabeça. Mas ela falou que mesmo assim, ela perdoava, dentro dela, ela perdoava a pessoa que fez aquele mal pra ela. Não significa que ela vai conviver com a pessoa e vai dar carinho pra pessoa. Mas ela conseguiu superar isso perdoando. E, sei lá, acho que até em casos extremos, assim, perdoar é importante pra tua própria vida. Sim. Eu concordo plenamente, mas aí eu já acho que é bem mais difícil. Não, é muito mais difícil. Nossa, é muito mais difícil. Aí a pessoa tem que ficar trabalhando aquilo ali pra achar... Porque tem umas coisas que a gente olha e fica pensando, cara, por quê, mano? É que nem... Tipo, pra mim, uma coisa imperdoável que teria que ter pena de morte. Foda-se se um pedófilo morrer, tá ligado? Pra mim, na minha cabeça não entra uma pessoa ser pedófila. Tipo assim, você... macular a inocência de uma criança nesse nível, assim. Sim. Pra mim pode morrer, desgraçado, sabe? Então imagina se fosse comigo que acontecesse. Aí, pra perdoar, ia ser um bagulho... muita terapia, viu? Eu sei que ia ser um bem pra mim, mas haja terapia pra eu conseguir perdoar. Eu acho que é perdoar num nível quase que fantasioso, assim. Tu conseguir superar aquela marca que aquela coisa horrível tem na tua cabeça. Eu acho que é esse... Não é perdoar a pessoa em si. Sim. Não é perdoar a situação. Eu não sei, porque eu nunca passei por nada muito grave. É de repente pensar assim, cara, é óbvio que o que ele fez foi terrível. Mas
dentro da cabeça doentia da pessoa, sei lá, não sei, tentar... A gente parece que tá sempre procurando esses porquês, né? Racionalizar tudo, né? Eu acho que esse perdão não passa nem pela racionalidade da coisa. Acho que é mais uma reação química que tu acha que tu consegue fazer no teu cérebro de conseguir transformar aquela experiência em uma coisa neutra. Eu não sei, é muito louco como a cabeça funciona nesse sentido. Porque tu não tem como entrar ali e mexer alguma coisa, né? O teu próprio pensamento organiza a tua cabeça. Então eu acho que deve ter um sistema aqui que tu consegue pensar em alguma coisa, que cria uma reação química que faz aquela experiência não ter mais aquele valor que tu estava dando tanto para aquele negócio. Mas aí eu acho que quanto mais grave é o caso, mais difícil de tu conseguir fazer essa alquimia na cabeça, de conseguir criar essas reações. Não sei, é muito louco. É verdade. Porque aí já mexe com... É muito louco mesmo. Esse negócio de... Você já trouxe no A Deriva, sei lá, neurocientista? Já. É. Os 3, já chamei os 3. E aí, essas coisas me encantam, assim, eu sempre achei legal o pessoal da neurociências, até psicólogos, assim. O melhor episódio da Deriva é com um neurocientista e psicólogo. Ele é neurocientista e psicólogo. Que é o Wesley Delanogari. Foi o melhor episódio que eu já fiz do A Deriva. É o meu preferido de todos. E por causa disso, porque ele explicava coisas psicológicas e usando a neurociência, assim. E é muito louco como a cabeça funciona e como ela tá tentando trabalhar para te proteger. Cara, é quase que uma máquina completamente bugada, com as melhores das intenções, tentando te proteger. Porque ao mesmo tempo que ela tá vivendo em 2021, ela tem toda uma... Pelo que ele explicou, né? Tem toda uma camada de criação... Porque o cérebro era pequenininho e ele foi criando camadas, né? Então aquela pequenininha é o nosso cérebro menor lá que tem, o mais reptiliano, né? Sei lá, um negócio assim. Ele é o cara das cavernas, então esse cara ainda tá aqui. Então essa máquina tentando nos proteger de várias coisas e traduzindo informações da modernidade como se fosse uma coisa acontecendo na caverna. E aí a gente tem síndrome do pânico e depressão e ansiedade porque é um cara das cavernas interagindo com o smartphone. Basicamente é isso que acontece. É muito louco como... tudo isso acontece. E aí ele traduzia tudo isso com o psicológico, com as coisas que acontecem na vida moderna e tal. E foi o melhor episódio que eu já fiz de todos, foi esse. Da hora. Durou quanto tempo? Esse deu 4 horas, eu acho. Nossa! Que esse foi foda pra caralho. E vem um outro cara também, sábado passado, no A Deriva, que é neurocientista também. Ele trabalha em laboratório e ele cria mini cérebros. Ele consegue, a partir de célula-tronco, ele consegue fazer a célula-tronco virar o que ele quiser, né? E aí ele tem mini cérebros que ele faz experimentos pra entender o cérebro. É muito louco. Que medo. É muito louco. Dá um medinho esse tipo de coisa. É muito foda. E ele contou que ele infectou esses mini cérebros com Covid pra entender o que acontece na cabeça. Puta, e ele também faz isso com maconha. Ele trata os mini cérebros, umas bolinhas assim. Ele trata com cannabis pra estudar os efeitos da cannabis no cérebro. É muito foda. Luiz Hendrix, o nome dele. Luiz Hendrix. Vou procurar esses A Deriva, então, depois para assistir.